Eu quero que você olhe para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: agora esqueça o que está lá fora. Deus quer falar contigo, então não fala comigo. Quem aqui está feliz de estar nesse lugar? Amém? Eu também estou feliz de estar aqui. Então eu te digo, já prepara o teu coração, já esteja pronto para receber hoje. Antes de você se assentar e a gente orar, eu vou conversar hoje com você sobre o tema Se até os anjos se prostram. E eu só quero ler um versículo. Está escrito assim: todos os anjos, em Apocalipse 7, versículo 11 ao 12, está escrito assim: todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e das 4 criaturas viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. E a igreja diz: Amém. Pensando em Deus, coloca aí a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, te apresento a vida de cada pessoa que está aqui hoje. Eu te peço em nome de Jesus, fala aos corações. Que a tua palavra hoje venha em resposta às suas necessidades. E venha ser como essa semente, Pai, que quando entra no coração, nessa terra boa, ela dá frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Espírito Santo, tenha liberdade aqui, porque o Senhor é bem-vindo. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Hoje, então, esse é o tema: se até os anjos se prostram. A palavra conta uma história de um profeta, um homem de Deus, que se chamava Elias. E ele viveu em um tempo um pouco perigoso para os homens de Deus na época. Deus não falava com todos os homens como ele fala hoje. As pessoas não tinham esse livre acesso até Deus. Deus falava com as pessoas por meio dos profetas, e esse era um deles, Elias. E esse tempo era um tempo perigoso. A palavra conta, a gente não vai ler, mas está escrito em Tiago 5, 17 ao 18, que Elias, em um determinado momento, orou a Deus para que parasse de chover. Ele estava recebendo esse comando, ele orou, e não choveu por 3 anos e meio. E aí a história continua em um momento em que ele diz ao rei que essa chuva iria vir. E a gente vai ler juntos, 1 Reis, capítulo 18, versículo 41 ao 46, que está escrito assim: Então Elias disse a Acabe: Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Detalhe, não chovia por 3 anos e meio. Essa falta de chuva tinha mexido com a economia do país, com a qualidade de vida das pessoas. E ele falou isso para o rei: olha, eu já ouço o barulho de uma chuva forte. Acabe, que era o rei, foi comer e beber. Mas Elias subiu até o topo do Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Em outras palavras, Elias se prostrou. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou. Quantas vezes Elias ordenou? 7. Ele foi. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. E na 7ª vez o servo disse: uma nuvenzinha tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias. E ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho. Olha só, com essa história a gente aprende muitas coisas. Em primeiro lugar, o que a gente aprende é que Elias, esse profeta, ele teve que manter um posicionamento para então ver essa nuvem. Ele teve que insistir nesse posicionamento, certo? Que era esse posicionamento de se prostrar. Insistência, ele teve que manter.
Muitas pessoas hoje, elas buscam respostas em todo lugar, até consultam demônios, simplesmente porque querem uma resposta rápida para os seus problemas. Muitas pessoas, procura aqui, procura ali, procura ali, procura aquele outro. Deus não é uma entidade. Deus não é um gênio da lâmpada. Deus não responde ao poder do positivismo e o espiritual que vem de Deus não se materializa quando você ativa a visualização mental. Deus não é essa mágica que acontece quando você segue os ingredientes. Não. Deus responde à fé. É por isso que em vários momentos Jesus chamava a atenção dos seus discípulos falando: homem de pequena fé, homem de pouca fé, porque você duvidou. Deus responde essa fé. E fé, a gente já sabe, não é positivismo. A fé vem pelo ouvir a mensagem. Elias, ele permaneceu nesta posição, ele permaneceu prostrado de joelhos. É uma expressão corporal que remete à oração. Você pode orar como você quiser. Você pode orar de pé, você pode orar caminhando, dirigindo, cozinhando, você pode orar de qualquer maneira. Porém, essa expressão corporal de se ajoelhar fala sobre a oração. Estar de joelhos, estar prostrado, fala muitas coisas. Fala sobre rendição, submissão, humildade, dependência, entrega. Quando a pessoa está de joelhos, quando ela está prostrada, ela está expressando isso. Humildade, rendição. Estar de joelhos requer isso. E quando a gente pensa, oração, ok, ele estava lá prostrado, ele estava orando. A gente pode aprender sobre a oração com Jesus. E qual é a oração que Jesus ensinou? O Pai Nosso. Quem aqui sabe a oração do Pai Nosso? Muitos aprenderam ainda quando eram crianças, né? A gente vai ler juntos. Mateus 6, 9 ao 13. Está escrito assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoados aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o poder, o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensina essa oração. Olha, quando vocês forem orar, orem assim. E ele ensina essa oração. Agora a gente vai fragmentar essa oração para entender mais. Primeiro ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Com essa pequena frase a gente consegue entender que Jesus está falando sobre a vontade do homem. Venha o teu reino, está falando sobre esse chamado espiritual como prioridade. Venha o reino, que se faça a tua vontade, aqui nessa terra, como é lá em cima, como é no céu. Que se realize a tua vontade, não a minha, a tua. Depois a oração continua: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus está ensinando sobre essa dependência da provisão do Senhor. Depois, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. Jesus está ensinando sobre humildade e obediência. Eu te digo algo: toda vez que você quiser fazer a vontade de Deus, que você decidir, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou obedecer a Deus, você vai ter que ferir o teu ego. Obediência a Deus é ferida no ego. Então, quando Jesus ensina a orar, ele não diz: perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados, como eu também perdoo aqueles que têm me ofendido. Está falando aqui sobre uma vida de humildade debaixo da mão de Deus e obediência em atitude. E depois aí diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno.
Está falando sobre essa obediência, santidade, renúncia, muitas vezes. Nos livra das tentações, nos livra do maligno. É quando a pessoa ela decide fazer a coisa certa. E por último, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente aprende sobre esse reconhecimento, a gratidão a Deus e a honra através da nossa vida. A honra a Deus através do que a gente tem. Então aqui a gente consegue entender que a oração não é um mantra. A oração não é uma fala que deve ser repetida. Muitas pessoas repetem, né? Ora tantas vezes a tal oração. Oração não é mantra. A oração não é polida, não é perfeita e nem avançada. Ela só tem que ser sincera. Mas antes de ser uma conversa sincera com o Criador do universo, a gente aprende, fragmentando essa oração, que a oração é uma essência. A oração que Jesus ensina é uma essência. Olha para a pessoa que está do teu lado, se você está acompanhado, e diz assim para ela: a tua vida é uma oração. Está entendendo? Jesus ensina essa essência. Ele não nos ensina só a orar, ele nos ensina a viver. E manter a posição de oração, que é essa vida em essência, quando você não vê o resultado. Quando as circunstâncias estão contrárias. Quando você já fez tudo o que você podia. Quando você se sente esgotado. Mostra se a tua fé é verdadeira. Quando você mantém o posicionamento em Deus. Quando ainda assim você está esgotado. Vai mostrar o quão pura é a fé no teu coração. E a gente aprende na palavra a história de um homem que teve uma fé pura. Jó. No primeiro capítulo do livro de Jó na Bíblia, falam algumas coisinhas, a gente não vai ler junto, mas falam alguns fatos sobre quem era Jó, esse homem. Jó, está escrito que ele era íntegro, justo, ele temia Deus e evitava fazer o mal. Está escrito também que ele tinha 10 filhos, que ele era bem sucedido financeiramente, que ele era muito rico, tinha muitos empregados. E uma frase sublime que está escrito: ele era o homem mais importante do Oriente. Jó era um homem, a gente pode dizer, abençoado. E de repente Jó perde tudo. O ser humano tem 3 pilares de segurança na sua vida. Que é os relacionamentos, a sua segurança financeira e a saúde. Jó tinha 10 filhos e todos morreram de uma vez só. Ele perdeu todos. A gente aprende com a história que esse pilar na vida de Jó, relacionamentos, foi perdido. E o relacionamento hoje na nossa vida, existem vários tipos. Você pode ter um relacionamento amoroso, você pode ter relacionamento familiar, pai, filho. Você gostar muito, ter como um pilar na tua vida, tua mãe, teu pai, teus irmãos, teus filhos. Também pode ser algum amigo, alguma amiga que você confia muito. E de repente, todos os relacionamentos de Jó perderam. Ele perdeu. Outro pilar que ele perdeu, também ao mesmo tempo, foi os seus bens materiais. Ele era muito rico e está escrito que os seus animais morreram e os seus empregados, todos morreram. Muitas pessoas vivem momentos na sua vida onde um pilar cai, que é, termina um relacionamento e perde todos os amigos de uma vez só. E aí a pessoa pensa, tudo bem, pelo menos eu tenho uma casa para morar, uma cama quentinha, eu tenho um emprego. E aí tem a pessoa que ela perde esse outro pilar, de repente está tudo bem, vem uma enchente, e aquilo que ela construiu durante toda a sua vida com muito trabalho, é literalmente levado lá água abaixo. Ou acontece uma pandemia, a pessoa tinha investido tudo naquele negócio, perdeu tudo do nada. Um pilar.
E aí tem o outro pilar que Jó também perdeu ao mesmo tempo, que foi a sua saúde. Tem pessoas que podem perder tudo, seu emprego, seus bens acumulados, perde tudo. Rompe relacionamentos, perde todos os amigos. Mas pelo menos a pessoa pensa, eu tenho eu mesma. Eu vou me levantar, vou reconstruir, as coisas vão dar certo. Não, Jó perdeu tudo. E é muito interessante que ele perdeu esses 3 pilares de uma vez. E qual foi o posicionamento que ele manteve diante dessas percas? Muitos de nós perdem só um dos pilares e já sofre, já é abalado na sua fé. Jó perdeu os 3. E olha o que ele diz em Jó, capítulo 23, versículo 8 ao 10. Está escrito assim: se porém eu vou para o oriente, lá ele não está. Se eu vou para o ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no norte, eu não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Jó manteve um posicionamento. Era como, esse versículo é como se ele dissesse, olha, eu busco a ele, eu oro, mas ele não me responde. Se eu vou para o norte, ele não está. Se eu oro de novo, eu faço campanha, eu faço oferta. Eu faço tudo o que eu posso. E ele não me responde, ele não faz. E Jó diz, mas ele conhece o meu caminho. Se ele me provar, eu vou aparecer puro como ouro. E como que o ouro é provado? Se é puro? No fogo. Jó, mesmo em meio à dificuldade, entendo os seus 3 pilares de segurança derrubados. Ele diz no capítulo 19, versículo 25 ao 26. Assim, ó. Está escrito. Quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive. E que no fim se levantará sobre a terra. Depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Nesse momento, Jó mostra a essência da oração, a essência do posicionamento que ele mantinha. Olha, eu sei que o meu Redentor vive. Redentor. Em primeiro lugar, quando uma pessoa ela é uma redentora, é porque ela livra o outro. Ela vem trazer essa remissão. Então ele disse, o meu Redentor vive. Ele estava sendo livrado das suas dificuldades? Não. Mas ele acreditava que Deus era o seu Redentor. Então ele disse, o meu Redentor vive. E ainda que a minha carne seja destruída, que o meu corpo desapareça, eu sei que eu verei a Deus. Foi como se Jó dissesse, olha, me tire tudo, me tire todos os meus relacionamentos, me tire todo o meu dinheiro, me tire até a minha saúde, mas não me tire a tua presença. Quantos de nós buscam a Deus por algo? Eu quero a Deus por causa disso, por causa daquilo. Eu quero ir mais fundo com Deus para que Ele me capacite para eu, até mesmo uma causa nobre, para Ele me capacitar, para eu poder liderar, para eu poder ajudar outras pessoas. A essência que Jesus ensina da oração é essa. Me tire tudo, mas não me tire a tua presença, me tire o chamado, mas não me tire a tua presença. Esse é o Redentor. E aí olha o que aconteceu com Jó no final da sua história. Jó, capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Jó teve o que a gente chama de zelo pela presença. Zelo. A pessoa se mantém firme no posicionamento quando ela tem zelo pela presença. Ela não procura atalhos rápidos. Deus não está me respondendo, então eu vou tentar aqui, ali. Não. Zelo pela presença. E aí a gente encontra outro exemplo na palavra de um homem que também foi provado, mas que afundou. Pedro.
o discípulo de Cristo. Está escrito que em um determinado momento ele estava nesse barco com os discípulos e eles avistaram esse fantasma andando sobre as águas. E era na verdade Jesus, e ele diz, olha, não tenham medo, sou eu. E aí Pedro, esse homem corajoso, se levanta e diz, Senhor, se é tu, me manda eu ir contigo e eu vou. Pedro tinha fé. E ele disse, eu vou. Jesus diz, vem. E ele vai. E ele vai andando sobre as águas. Pedro acreditava que Jesus, se desse uma palavra, a água iria sustentar os seus pés. E ele vai caminhando. Porém está escrito que Pedro começou a olhar para o lado, começou a sentir o vento, começou a ver as nuvens carregadas, começou a ouvir os trovões. E ele teve medo e afundou. Quantas vezes a gente é como Pedro, que perde o foco, sendo inundados pelo medo, pela incerteza, pela solidão, pela dúvida. Quantas vezes a gente vai caminhando sobre as águas, no início da fé, mas por causa das nossas circunstâncias daquele momento, por causa das perdas, a gente começa a sentir medo do futuro. Deus não está respondendo. E se Ele não agir? E se eu não conseguir? Eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo sozinha. E aí a gente começa a afundar. Lucas 18, 2-8. Olha o que está escrito. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente ele disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. E o Senhor continuou, prestem atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. E aí vem esse confronto final. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu te digo algo, que uma vida de oração vai fazer você ver, em primeiro lugar, uma nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem. E essa nuvenzinha é um pequeno começo da provisão de Deus, porque a provisão de Deus não falha. A nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando você insiste nesse posicionamento de entrega, de submissão, quando você vive essa vida de oração, quando a tua vida é uma oração, a nuvem do tamanho da mão de um homem traz uma grande chuva, uma tremenda tempestade. Essa é a nuvem do avivamento, é a nuvem da provisão, é a nuvem da prosperidade, é a nuvem da saúde, é a nuvem dos frutos, é a nuvem da multiplicação, e ela vem. Ela vem. E eu te digo, você que planta hoje, prostrado, chorando, vai colher com alegria. Vai chegar o tempo em que quando você olhar para trás, você não vai nem lembrar do quanto você insistiu, porque você vai viver esses momentos, que a alegria que você vai receber, com essa tremenda chuva que Deus vai mandar, vai fazer você esquecer todo momento de luta, todo tempo de luta, todo tempo de sofrimento. A provisão de Deus não falha. E se até os anjos se prostram, nós também devemos nos prostrar. Porque não há outro nome, não há outro Deus que pode nos salvar, mesmo que o nosso corpo seja destruído.
É Ele que nos salva, Ele é o nosso Redentor. E hoje eu te digo que você possa dizer, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. E que mesmo que neste tempo, hoje você não está tendo uma resposta, se mantenha firme. Mantenha a tua posição. Mantenha esse posicionamento de fé, como no início, de amor, como no início, de prioridade, como no início. Que venha o reino de Deus na terra, como é no céu. Que você possa dizer isso e que a tua vida seja essa oração, que é uma honra e uma glória ao Senhor, um testemunho.